Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai aprender um pouco sobre quais são as metodologias ágeis e como elas funcionam, tá? Você já deve ter ouvido falar aí de Kanban, de Lean, de Scrum ou de Extreme Programming e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como que essas metodologias funcionam no escopo ágil, tá bom? Todas elas têm a similaridade entre si e é justamente as premissas que estão presentes aí no modelo ágil, tá bom? A gente vai falar também um pouquinho da história do modelo ágil, os pilares que estão envoltos nele, quais são os 12 mandamentos do modelo ágil, como que a gente faz a gestão de projetos utilizando da agilidade, quais são os frameworks mais conhecidos, né? Eu já citei alguns aqui, e também quais são as vantagens da gente estar utilizando o modelo ágil na nossa empresa, no nosso projeto, tá bom? E aqui vale ressaltar que cada vez mais as empresas estão adotando essa metodologia de trabalho e isso não somente no escopo da TI, tá? Então, hoje tem várias áreas de negócio que acabam utilizando também um pouquinho do Scrum, do Kanban, para organizar suas tarefas, para repriorizar algumas coisas. Então, é muito interessante a gente aprender sobre agilidade, porque hoje está muito presente no mercado de trabalho, tá bom? Bom, antes da gente começar, peço aí para vocês, como sempre, né? Deixem o gostei de vocês, compartilhem para aquela pessoa que está querendo aprender um pouquinho mais sobre essa área também. Isso ajuda muito meu trabalho e me ajuda a chegar a mais pessoas também, tá bom? Mas vamos lá, vamos embora. Começando um pouquinho com a história da agilidade, ela começou com um marco muito importante que foi o Manifesto Ágil, tá? Esse manifesto ele foi criado ali de 11 a 13 de fevereiro de 2001 em um resort de esqui é, lá nas montanhas de Utah, tá bom? Então 17 pessoas se encontraram para conversar, esquiar e também tentar definir uma agenda em comum aí na parte de tecnologia e, e foi aí que eles surgiram com a proposta do Manifesto Ágil, tá? O nome completo é Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software. E hoje tem um site que tá no ar aí há muito tempo que mostra todo esse manifesto, tá bom? Eu vou fazer a migração aqui para a gente poder dar uma olhadinha no site. Bom, esse aqui é o site então do Manifesto Ágil. Ele tem uma cara assim meio antiga, né? Mas é porque é um site que está no ar há muito tempo. Vocês podem ver aqui o copyright é de 2001. E aqui tem várias coisas que explicam aí sobre o Manifesto Ágil, tem vários idiomas. É, é uma imagem assim, um site muito clássico para quem é da área de TI. Todo mundo já deve ter tido contato aí, pelo menos uma vez, com esse site aqui ou com a metodologia, tá bom? Bom, então o que que prega essa metodologia? Quais que são os pilares da metodologia? Basicamente eles estavam buscando ali a melhor maneira de desenvolver software, né? Então, como eles fazerem da melhor forma e ajudar a si mesmos a estabelecer um padrão assim para esse desenvolvimento. E aí, o que prega muito o modelo ágil? Valorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, ou seja, você valorizar mais a cultura da sua empresa, como as pessoas interagem, como as pessoas funcionam, do que de fato ficar fazendo um monte de processo, de ferramenta, de planilha de controle para você entender ali como que cada pessoa está operando em cada minuto, cada instante. Então, um modelo mais flexível de você trabalhar, onde você controla menos e trabalha mais justamente com a cultura das pessoas, tá? É um modelo que particularmente eu gosto muito. Por exemplo, um exemplo claro aí é o controle de rotina, né, da jornada de trabalho, para ver se você está online ou não. Eu acho que funciona muito melhor você melhorando a cultura das pessoas, tá? Mas aí vai de cada empresa, cada tipo de trabalho também. Além disso, eles comentam também software em funcionamento em prioridade com mais documentação abrangente, tá? Então, ao invés de fazer aquela documentação longa, extensa, extremamente detalhada, é melhor você fazer um software que funciona. Porque muitas vezes o pessoal nem vai olhar a documentação, tá? E aqui eu não estou falando que a documentação ela não deve existir, mas sim que ela deve ser mais sucinta e tudo mais. Só que a gente deve focar em fazer o software funcionar
do que ficar escrevendo a documentação de fato, tá? Então, é um ponto muito importante também. Além disso, colaboração com o cliente é mais superior, né, tem mais relevância do que a negociação de contratos. E o que quer dizer isso? Trazendo para um exemplo claro, por exemplo, quando a gente fala no escopo de projeto ágil, esse escopo geralmente ele é mais aberto, tá? Claro que tem projetos com escopo fechado, onde você tem prazos e datas ali certinhas para entregar determinadas coisas, mas quando a gente fala de projetos ágeis, eles vão mudar ali ao longo do tempo, né? Então pode ser que você está desenvolvendo e, pô, você recebe um feedback do cliente, do usuário, que você tem que fazer uma mudança XYZ, né? E aí você vai continuar fazendo aquilo que você fazia, sendo que a pessoa que vai utilizar o seu aplicativo, o seu site não gosta, ou você vai mudar e começar a fazer diferente. O escopo do ágil, ele diz muito dessa colaboração com o cliente, né? Então, não importa se o seu projeto tem que durar um pouquinho mais, sei lá, tenha que adiar 1, 2 meses de projeto, sendo que o valor gerado para o cliente vai ser maior, sabe? Então, ao invés de você fazer o mesmo projeto ali durante os 2 meses, não tem problema você fazer um projeto de 3 meses que vai gerar mais valor para o cliente. Mas claro que isso em constante comunicação com o cliente também, tá? Afinal de contas, ele que vai pagar o projeto no final do dia, tá bom? Mas aí é basicamente para a gente conversar com o cliente, alinhar com ele, ao invés de ficar justamente discutindo o contrato, né? Tipo, eu pegar o meu contrato e eu falo assim, a determinada feature não estava estabelecida no contrato quando a gente criou esse contrato. E aí o cliente reclama, pô, mas no contrato falava que você ia fazer tudo isso aqui em 2 meses e não fez. Então, tirar muito essa briga, essa discussão que no fim das contas não gera muito valor e ficar mais no modelo ágil, tá? Sendo bom aí para ambas as partes. Além disso, como eu já comentei, é muito importante você responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? Então, se você tem que fazer um desvio de trajetória do seu projeto, você está seguindo por caminho A, fez uma interface inteiramente em preta e azul, né? Aí o cliente não gostou, falou que o contraste ali não ficou legal, ou não é a identidade visual da marca, e aí você tem que mudar para outras cores, ou até mudar um pouquinho o layout do site e tudo mais. Então, é melhor você coletar esses feedbacks o quanto antes e fazer essas mudanças do que você seguir esse plano aí e chegar só lá no final e o cliente falar que não é aquilo que ele queria. Ele acaba até economizando tempo e dinheiro quando essas soluções elas vêm de maneira mais rápida, tá bom? E aqui eles comentam justamente o que eu falei, que mesmo havendo valor nos itens da direita, então a gente não está falando aqui que as coisas da direita têm que ser negadas, né? Você não deve fazer processo, ferramentas, documentação, não deve seguir plano. Não. Elas são importantes, só que elas não são mais importantes que as coisas da esquerda, tá? Então a gente prioriza muito mais pessoas, cultura, agilidade, alinhamento, do que de fato seguir todas as ferramentas, processos, contratos, porque no fim acaba sendo muito burocrático, tá bom? Apesar de que a gente tem que conciliar aí as duas coisas, tá bom? Bom, além disso, o que a gente tem aí no modelo ágil, né? A gente tem os 12 mandamentos, que eu acho que servem um pouquinho para a gente exemplificar alguns pontos. Então, se você entrar aqui no site do Ágil Manifesto, tem os 12 princípios do software ágil. Eu mudei aqui para 12 mandamentos, mas está escrito 12 princípios no site, tá bom? Inclusive essa aba que estava aqui na direita, deixa eu continuar aqui. Deixa eu tomar uma água rapidinho. Bom, quais que são os princípios aí por trás do Manifesto Ágil, né? Então, tem uma série de princípios e valores aqui. São, se eu não me engano, são 12. Eu não cheguei a contar aqui, mas falava 12 na página passada. E bom, basicamente ele exemplifica alguns casos aí que você pode ter na tecnologia que você pode ficar na dúvida. Mas quando a gente fala de manifesto ágil, a gente deve seguir aqui algumas dessas premissas, tá bom? Lembrando que assim, o modelo ágil ele é mais uma cultura do que de fato é um framework e um processo, digamos assim. Então é melhor você ter uma mentalidade ágil
do que de fato você seguir à risca tudo que fala no modelo ágil, né? Então, por exemplo, se você for seguir o Scrum, o Kanban, enfim, não necessariamente você precisa seguir só um exatamente do jeito que é, porque a gente entende que você não precisa necessariamente fazer todas as rotinas, vai depender muito do seu time, vai depender muito das pessoas que você tem. Então, se adequa dependendo da realidade, tá bom? Mas beleza, quais são os princípios aí, né? Vou ler alguns aqui só, pra gente não passar em todos. Vocês podem dar uma olhada depois com mais detalhe, tá bom? Mas, bom, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com um valor agregado, né? Então ele fala muito aqui da gente fazer aquele estilo de MVP, que é Minimum Viable Product, que é de fato fazer pequenas entregas que já vão gerando valor para o cliente, ao invés de esperar todo um tempo de desenvolvimento, de 2 a 3 meses, e fazer uma grande entrega de uma vez só. E por que que isso é importante? É importante porque a gente gera mais valor para o cliente ao longo do tempo e ao mesmo tempo que a gente consegue coletar feedbacks de maneira mais rápida. Então a gente já consegue fazer entregas, o cliente já vai testando, já vê se funciona ou não funciona, e aí a gente consegue ir adaptando ao longo do caminho, tá bom? Além disso, entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Então é justamente o que eu comentei, né? Entregar coisas que funcionam de pouco em pouco e gerando valor para o cliente. Pessoas do negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Um grande problema que a gente tem em projetos de tecnologia muitas vezes é a relação com a área de negócio, tá? Então as pessoas ali das áreas da companhia mesmo, seja de jurídico, seja de financeiro, seja de vendas, compras, enfim, a área que for, muitas vezes o pessoal está na rotina deles, está fazendo um processo lá que onera muito o tempo deles durante a semana e eles não têm um tempo ali dedicado para trabalhar e ajudar o pessoal de tecnologia. E isso é muito complicado, porque a gente gera muitos impeditivos ao longo do projeto. Então, um projeto que era para demorar 3 meses, acaba demorando 4, 5 ou 6, dependendo da colaboração que a gente tem com o negócio. Porque a gente, no final do dia, está desenvolvendo a solução para eles, para melhorar a vida deles. Então, se a gente não tiver essa interação de feedback e tudo mais, a gente vai ficar com aquela validação infinita do projeto, validando as regras e cálculos que a gente colocou no nosso código, e a gente não consegue tirar a mão daquele projeto, né? E acaba sendo oneroso para a gente e também custoso aí para o cliente que tem que pagar esse projeto de longo prazo, tá bom? Só para a gente fechar, contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Então, é aquela famoso ditado que diz que quando você anota as coisas, você perde tempo anotando, né? Na verdade, não é nem um ditado, né? É só uma coisa que eu sei aqui, já me falaram várias vezes. Mas, às vezes, se você perder 30 segundos para anotar uma coisa, você vai gastar muito mais tempo do que você tivesse que perguntar de novo para determinada pessoa aquela coisa, fazer uma reunião de novo de 30 minutos, 15 minutos. Então, às vezes, aquele tempinho que você gasta anotando ou se organizando, você economiza muito tempo lá na frente, tá? Então, um pensamento muito de longo prazo aqui. E aqui o que a gente pode aplicar para o projeto? Por exemplo, um código bem escrito, uma documentação bem feita, vai evitar que você tenha que achar aquela pessoa que desenvolveu, ou você mesmo tenha que relembrar o que você desenvolveu naquela época, e você vai conseguir mais rápido ali entender quais são os bugs, entender como solucionar o seu problema, tá bom? Então, esses são alguns pontos aí dos princípios do Manifesto Ágil, tem mais alguns aqui. E se eu for falando aqui, tem mais uma série de coisas que eu considero importante aí pro desenvolvimento de software e para os trabalhos de TI no geral, tá? O escopo do desenvolvimento ágil, da metodologia ágil, ela é muito mais abrangente do que só o que tem aqui no site também, tá bom? Bom, vamos voltar para a tela cheia. Beleza. Bom, como que a gente usa aí a parte da agilidade para a gestão de projetos, né?
Então, a gestão de projetos com o modelo ágil, ele vai envolver a colaboração de várias pessoas e o trabalho e interação de todas essas pessoas. Então, por isso que eu sempre comento muito na gente ter feedbacks entre o cliente e o desenvolvedor, aí falando do projeto em si, né, da ferramenta que a pessoa criou, e até mesmo entre as próprias pessoas aí do projeto, né? Então, muitas vezes a gente não tem uma frequência tão grande de rotinas de feedback entre os próprios funcionários e tudo mais, e é muito importante isso para a gente tentar se desenvolver cada vez mais e evitar que ocorram novos erros, né? Porque às vezes uma pessoa acha que ela fez determinada coisa e para ela tá boa. Aquilo foi bom, ela tinha feito aquilo de maneira que ela considerou sendo uma coisa boa, né? Mas às vezes uma, duas, três, quatro pessoas que estão no lado dela não gostaram daquilo, sabe? Não acham que aquilo gerou muito valor. E aí você não vai falar isso para aquela pessoa, sabe? Você não precisa ser o cara dedo duro. Você não vai falar que a outra pessoa comentou sobre tal ponto. Mas você vai falar a sua opinião. Você vai falar o que você achou sobre determinado ponto para aquela pessoa. Então, é muito importante você trazer a sua opinião à tona e passar esses feedbacks da maneira mais objetiva, clara possível, com exemplos, tá? E além disso, os projetos que utilizam a gestão ágil, eles são projetos que são muito flexíveis, né? Então você pode estar fazendo ajustes ali ao longo do tempo, pode diminuir um pouco o tempo daquele projeto ou aumentar determinado projeto. Por exemplo, adicionando uma nova feature, né? Um novo item ali no seu site, ou até mesmo tirando um item que vocês tinham se programado para fazer, porque aquilo ia ser muito oneroso, ia atrapalhar o desenvolvimento, ou melhor, ia atrapalhar o desempenho daquele site e tudo mais. Então é uma abordagem muito boa nesse sentido, porque você pode mudar aí a todo instante de objetivo, tá? E além disso, um projeto que a gente tem muita comunicação com o cliente. Então, ele tem um grande parcela de culpa aí, seja nas coisas positivas que a gente faz no projeto, quanto nas coisas que não são tão boas também, né? Então, se tiver pontos positivos naquela entrega que você fez, assim como defeitos, o cliente também tem uma parcela de culpa, porque ele precisa estar ali junto de você dando esses feedbacks diariamente, tá? Ele não pode simplesmente falar que tá tudo ok e chegar lá depois de 4 meses e falar, pô, não era isso aqui que eu queria, vamos ter que mudar tudo do zero. Não é para acontecerem essas mudanças muito radicais, tá? E isso vem muito do seu lado como desenvolvedor, o consultor ou o que seja. Perguntar para o cliente e também do cliente estar disponível aí para dar esses feedbacks, tá? Mas, por exemplo, se o cliente não estiver te respondendo e tudo mais, não deixe para fazer isso só lá no final. Já vai falando com ele, já fala, pô, preciso de mais atenção aqui, vamos marcar uma reunião para discutir sobre tal ponto. Às vezes uma reunião de 1 horinha você consegue tirar várias dúvidas. Então, esse projeto ele é importante para o cliente também. Então, se ele não estiver disposto a te dar tempo da vida dele para fazer sugestões e tudo mais, realmente é complicado, né? O projeto não consegue sair do papel, tá bom? Então, levem isso aí em consideração. Bom, e aqui voltando para os frameworks, deixa eu dar uma trocada na minha tela. Tem um site aqui da Smart Consulting que fala um pouquinho das principais metodologias, tá? Eu não vou abordar aqui metodologia por metodologia, até porque elas são bastante complexas e algumas eu nem tenho propriedade assim para falar, tá? Porque eu não utilizo tanto algumas delas, mas eu utilizo muito o Scrum. Acho que é a metodologia mais empregada aí, que tem ciclos de trabalho, né? A gente tem as sprints, tem as reuniões de planejamento, tem as dailies, tem a revisão no final da semana, né? Ou no final dos 15 dias. E é uma forma de trabalho muito legal aí quando a gente fala de tecnologia. Depois eu vou fazer um vídeo somente falando sobre o Scrum, tá? A gente tem o método Lean também, criado aí no setor automobilístico, focado em reduzir custos, ter um projeto enxuto, empoderar o time, otimizar o resultado como um todo. Então, tentar gerar mais com menos recursos, tá? Investindo menos. A gente tem o Kanban também, acho que muita gente já mexeu com o Trello, já mexeu com o board no Teams, ou até mesmo no DevOps ali da Azure.
E o Kanban é uma ferramenta muito boa, onde a gente coloca aqueles cards como se fossem os post-its mesmo, e vai passando ali de to do, doing e done, né? Então você tem um backlog ali de demandas que você tem que fazer, aí quando você vai fazendo, você passa ali para o fazendo, e depois você passa para o terminado, né? Muitas vezes você tem um processo de avaliação e tudo mais, para ver se está tudo certinho. Além disso, tem a XP, que é o Extreme Programming, também uma metodologia bem legal aí voltada ao desenvolvimento de softwares. Essa eu não tive muito contato. A FDD, Feature Driven Development, então aqui justamente focada na disponibilização de novas features e novas funcionalidades nos nossos softwares, tá? Tem essa da Microsoft também, Solutions Framework. E, além disso, a gente tem esse desenvolvimento de sistemas dinâmicos, tá? Esses últimos aqui eu não tive muito contato, mas eu posso dar uma estudada depois para trazer o conteúdo mais completinho. Bom, e agora indo para o nosso quinto ponto, acho que o que vale destacar muito aqui são justamente as vantagens, né? Então, fazendo um resumão de quais são as vantagens da gente trabalhar com a metodologia ágil, eu poderia citar algumas coisas aqui, tá? Então, eu acredito que o aumento da produtividade, ele é muito evidente com o modelo ágil. Então, você consegue ter esses feedbacks contínuos e também já entender se você deve seguir pelo caminho A ou pelo caminho B de maneira mais antecipada. E você acaba economizando tempo, porque se você fosse esperar o projeto acabar para depois tomar uma decisão de desenvolver um novo site, uma nova feature naquele site, você ia estar perdendo muito tempo. E acaba dando uma desanimada ali nos colaboradores também, né? Nos que estão desenvolvendo. E eu acho que por isso que vem o meu segundo ponto também, que é justamente o maior engajamento aí dos desenvolvedores com o projeto, tá? Como essas pessoas elas são mais autônomas, elas devem ter mais voz também, porque ela tem um contato ali mais próximo com o cliente, consegue receber e dar feedback sobre determinados pontos. Eu acho que o desenvolvedor acaba tendo uma autonomia muito boa, que gera também um maior engajamento com o projeto. Porque, por exemplo, se você desenvolve um projeto ali por 6 meses, porque você acredita que aquele era o caminho, ou aquilo que foi acordado com o cliente lá no começo do desenvolvimento, pô, beleza, legal, você desenvolveu, só que vai que o cliente não gosta depois do 6º mês e você tem que ou refazer tudo do zero ou simplesmente jogar fora aquele projeto. Pô, é extremamente chato isso, né? Então é bastante desmotivador pro próprio desenvolvedor. Então mesmo ali que, pô, seja difícil você ter essa flexibilidade no projeto, que você tenha que mudar de caminho várias vezes ao longo do tempo, é muito melhor do que você chegar lá depois de 6 meses e ver que a sua solução não é a mais adequada, tá? E falando aí muito em mundo ágil, com a frequência que as coisas mudam, é muito importante a gente fazer esse feedback contínuo, porque pode ser que o problema que eu tenho hoje não vai ser o mesmo problema daqui a 3 meses, tá? Então é muito importante estar sempre revisitando isso aí, beleza? Além disso, acho que colabora muito para a gente ter múltiplas entregas, né? Então, para não ser só uma entrega final ali para o cliente, e sim entregas contínuas. Até parece que a gente está desenvolvendo mais, porque de fato a gente está gerando valor para o cliente ao longo do tempo, sabe? Então, não é algo que a gente fica desenvolvendo aqui, não gera valor, e gera valor de uma vez só. A gente vai aos pouquinhos, né? Vai desenvolvendo, vai gerando valor, e quando está pronto o produto, o cliente já está mais habituado ali à ferramenta e vai gerar um valor bem maior do que se fosse fazer a entrega só lá no final, tá bom? Eu acho que isso colabora também para a qualidade, né, do produto. Eu acho que acaba sendo muito melhor, resolvendo muito mais a solução e o problema do cliente, né? Assim, do cliente como o do usuário. Eu acho que acaba sendo uma solução muito mais acertada no final do período. É muito mais fácil para você corrigir e solucionar problemas, falhas, bugs. Você consegue ver muito mais rápido quando o usuário já está interagindo com aquilo que você desenvolveu. Então você já consegue fazer essa validação contínua. Então o projeto ele fica bem mais eficiente, digamos assim, né? Fica mais produtivo. E além disso,
o grande valor nisso é justamente o aumento da satisfação do cliente, né? Então, o que a gente faz é justamente tentar resolver o problema de alguém, seja de uma área de negócio, seja de uma pessoa, seja de um usuário ali, a pessoa que está mexendo no aplicativo mobile, ou a pessoa que está entrando num site no computador. E essa pessoa que vai receber o nosso produto, a nossa entrega, vai estar muito mais satisfeita, porque a nossa entrega vai estar extremamente alinhada com aquilo que ele quer. Ele vai ver que a gente teve todo o cuidado de olhar cada ponto em particular e verificar de novo com o cliente se era aquilo mesmo que ele queria. Até mesmo porque às vezes a gente faz o mapeamento, né, ou o levantamento de requisitos lá no começo do projeto e o cliente acaba mudando de opinião. Às vezes o problema dele muda, às vezes, pô, ele queria um layout assim, mas agora ele quer um layout assado, né, de outra forma. Então, é muito legal isso, mostra que a gente tem uma cautela muito grande com o cliente e que a gente faz esse projeto aí junto com eles e para eles, né? E não que somente a gente está fazendo uma coisa para entregar rápido dentro do prazo, tá? Acho que é muito importante ter esse bom alinhamento. E aí, acho que até um exemplo claro que fica aqui, por exemplo, para quem gosta aí de jogos, tem alguns jogos que eles têm uma data limite ali para ser entregues, e eu acho que até mesmo filmes, né? E eu acho que isso se aplica no escopo geral. Mas, por exemplo, às vezes a data de lançamento determinado do filme é em março do ano tal. E aí, por problemas ali de negócio, às vezes sei lá, o papel da liderança ali não tá muito bem alinhado e quer entregar naquele período mesmo, mesmo sem estar tudo muito bem feito, muito bem revisado, a parte de qualidade é muito bem trabalhada, né? O pessoal resolve entregar antecipadamente, né? Então, entrega ali em março mesmo, mas você ainda tem mais um monte de coisa para fazer que aumentaria a qualidade daquele produto, né? Seja um jogo, seja um filme. E aí depois a crítica cai matando em cima, né? Que o filme, o jogo foi lançado muito antecipado, que tinha que ser trabalhado mais e tudo mais. Então isso pode acontecer muito com o desenvolvimento de software também. Então às vezes vale você ter um bom alinhamento e levantar custo e benefício, né? Porque às vezes para o usuário final vale você demorar um pouquinho mais para fazer a sua entrega. Às vezes ele gastar um pouquinho mais de dinheiro pagando você para ter essa extensão e entregar uma coisa de fato de qualidade do que entregar uma coisa mais ou menos ali em um curto prazo, tá? E aqui eu não tô falando que precisa ser aquele mega projeto extremamente detalhado e você precisa esperar todo esse tempo para fazer isso. Aqui a gente tá falando de valor, tá? De valor a ser entregue para o cliente. Então, não precisa ser uma ferramenta extremamente robusta, totalmente à prova de falhas, que não erre nunca e a gente demorar muito tempo para desenvolver. Mas sim precisa ser algo funcional, que gera valor para o cliente, que ele vai conseguir ver valor e conseguir aplicar e testar ao longo do tempo, tá? Então, se você conseguir mesclar muito bem essas duas coisas, entre um projeto extremamente bem desenvolvido e um projeto que gera valor, você vai achar um ponto ótimo aí, onde é a melhor solução para o cliente, e o seu cliente vai ficar feliz. Seja o usuário, seja o cliente, seja o seu próprio time, seja a sua empresa, enfim, qualquer pessoa aí que vai utilizar a sua solução, tá bom? Mas acho que é isso, espero que tenha ficado mais claro para vocês as vantagens de se utilizar a metodologia ágil. Se você ainda não utiliza essa metodologia no seu ambiente de TI ou em alguma outra área que você trabalha, comece a repensar, comece a aplicar e adotar algumas coisinhas que a gente vê aqui. Como eu falo, não é uma regra que vai servir para todas, então o modelo ágil justamente ele vem com esse propósito da flexibilidade. Então a gente entende que em determinados casos é melhor você adotar somente algumas práticas, em outros casos outras. Então fique à vontade para testar, para validar e para ajustar, tá? Mas eu acho que é isso. A metodologia ágil é muito boa, eu gosto muito. Acho que é um ambiente de trabalho muito bom para mim. Eu consigo me performar muito bem e estar muito feliz com o meu trabalho. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí com esse nosso conteúdo, tá bom? Tamo junto aí. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar o conteúdo e se inscrever aí nos canais e me seguir nas redes sociais.
tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.